Olá pessoal, aqui é a professora Rita de Cássia para mais uma aula de Sociologia com vocês. E a gente vai falar hoje sobre as etapas do capitalismo e a infraestrutura e superestrutura na visão de Marx, né, na compreensão de Karl Marx. Pessoal, só para a gente dar um adendo, vocês sabem que a origem do capitalismo vai ser com o declínio do feudalismo, né? Então, esse processo do capitalismo vai iniciar-se lá no mercantilismo, tá? Você tem que lembrar a aulinha de história lá, professora Sandra, né? E que você vai lembrar sobre essas trocas de mercadorias, né? Então, com a queda do feudalismo, quando as terras passaram a ser arrendadas, a mão de obra passa a ser remunerada, ou seja, as pessoas deixam de trocar mercadorias, né? Umas com as outras e passa a ter um valor aquela mercadoria. Vai surgir uma nova classe. Essa nova classe, né, que são os comerciantes que habitavam os burgos. Os burgos eram, né, aquelas pessoas que moravam ao redor dos castelos, ok? Então, essa nova classe, ela vai dar origem aos artesãos que comercializavam os seus produtos e o excedente, né, desses produtos e até mesmo seus companheiros de outros artesãos. Então, eles habitavam regiões externas dos palácios, né, dos castelos. Eles não faziam parte dos nobres, das terras dos nobres, né, e eles vão ali obter o quê? Um comércio livre, né, eles vão ter feiras, né, de comércio. E assim vai surgir a primeira revolução industrial, que é a chegada das máquinas e etc. Vai acontecer a migração das pessoas do campo para as cidades vão se desenvolver desordenadamente, não vai ter assim, porque a cidade não está esperando aquele quantitativo de pessoas receber. Então vai ter aquele crescimento desordenado que a gente tem até hoje, né? E vai surgir também, consequentemente, o quê? O entendimento de que o capitalismo, ele visa, antes de tudo, o lucro. Antes de qualquer coisa, o lucro, né? Então, antes, né, o valor das mercadorias, né, era pela sua utilidade, pela sua necessidade. Ou seja, se eu fosse uma sapateira, eu produzisse sapatos, eu ia participar do processo desde o princípio até o final, né, da fabricação desse produto. Então, o que eu visava nesse momento, né, era o quê? O valor da mercadoria, o valor que essa mercadoria teria para mim naquele momento, né? Hoje, né, agora, né, a gente tem um valor de troca, né? São quantias, né? Quantias numéricas, né? Um valor em dinheiro que vai determinar o valor desse sapato e não mais a minha necessidade de tê-lo, ok? Então, a gente vive agora um sistema socioeconômico, né? E esse sistema socioeconômico, ele vai ter meios de produção, ele vai ter bens de consumo e ele vai ter o burguês versus o proletário. Ou seja, esse meio de produção e esses bens de consumo, eles vão estar nas mãos de alguns, tá? E isso vai gerar dentro da nossa sociedade, né, o que a gente pode chamar de algo muito complexo, tá? Mas complexo, gente, não é o que é difícil, é o que é de muitas partes, entenda. O complexo não é que você não vai compreender, o complexo é apenas difícil, são várias partes, né, para poder formar uma só. Então, assim, presta atenção aqui comigo. Nós vivemos em um mundo que tem aproximadamente 7,5 bilhões de seres humanos. Desses 7,5 bilhões de seres humanos, nós vamos ter dividido, né, 15% da renda, tá, para esses 7 bilhões e meio. Então, peraí, professora, você está querendo dizer para mim que 15% de tudo que é produzido, de toda a riqueza, fica com 7,5 bilhões de pessoas? Sim. E 500 milhões, né, de pessoas vão deter 86% das riquezas. É uma diferença
gigantesca, é um Grand Canyon, é algo assim, é brutal, é desumano, porém é a realidade, é o que nós temos para hoje, tá? Então, assim, os bilionários, ó, repito, abre uma aspa, os bilionários, eles vão deter 60% das riquezas do mundo, tá? Então, os bilionários, eles possuem 60% das riquezas do mundo, eles sozinhos, tá? Eles vão ser 1% da população, tá? É complexo, sim, mas não é impossível de compreender. Professora, repete, que eu não entendi. Entenda, bebê, você faz parte da massa assim como eu, e a gente vai dividir, né, 15% só de toda a riqueza do mundo, né, com 7 bilhões e meio de pessoas. É isso. Professora, e o resto? E os 80% atrás que a senhora falou? Esse fica com 500 milhões de pessoas. Ou seja, eu tenho muito mais gente passando necessidade, né, do que possuindo alguma coisa, alguma forma de riqueza, tá? Então, eu quero citar aqui para vocês uma frase de Eduardo Galeano, tá? Onde ele vai dizer o seguinte: a primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la. Ou seja, como que eu vou modificar algo se eu não conheço, né? Por isso que a gente fala assim, vai estudar, vai compreender o que você tá vendo e tal. Porque como é que você vai mudar essa realidade que a gente vive agora se você não a conhece? Como que você vai ter uma perspectiva de mudança se você não conhece o que você quer mudar, né? Então, meninos, quando vocês ouvirem assim a palavra capitalismo, eu quero que vocês relacionem ela diretamente a lucro, porque o capitalismo ele só visa lucro, né? O capitalismo ele foi criado apenas para a obtenção de lucros, né? E o capitalismo ele também vai te ludibriar de certa forma. Por quê? Porque ele vai dizer que se você quiser, né? Que se você trabalhar, levantar cedo, dar duro, se você ralar 24 horas por dia, você vai conseguir, você vai poder. E nós vamos ver aqui agora que não é bem assim, tá? A gente vive um sistema de produção onde tudo que é produzido visa lucro, tá? A gente vive isso, tá? E esse lucro, ele é destinado, né? Esse sistema, ele é destinado apenas para venda, não para uso pessoal. Prova disso é que às vezes você nem tá precisando de um tênis novo, mas você viu, tá na moda, todo mundo tá usando, então eu vou comprar, professora, eu não vou ficar fora da moda. Professora, você tá falando que eu não posso comprar tudo que tá usando? Não, eu não tô falando isso. Eu tô falando que você compra coisas que você não precisa, que você não tem necessidade para abastecer um mercado que só visa o lucro. E isso é um fato, tá? E o Brasil, ele é dividido em latifúndios, tá? Ele tem grandes latifúndios, ou seja, ele tem poucos donos de grandes porções de terra, tá? E essas porções de terra, né, são dos latifundiários, grandes empresários, né? Esses latifundiários, eles vão utilizar de uma coisa chamada monocultura. Ou seja, professora, posso relacionar isso com o que está acontecendo agora? Pode. Monocultura é a cultura de um só produto. Por exemplo, eu tenho milhares e milhares de hectares de terra e eu vou produzir só milho. Eu preciso só de milho para mim sobreviver? Não. Mas se eu produzir muito milho, eu posso exportar esse milho, tá? Esse milho, ele vai gerar o que para mim? Lucro, tá? Então, essa monocultura, ela só visa a exportação e a obtenção de lucros, tá? E isso, a gente vive isso agora, nesse momento, por quê? Porque vocês repararam que o custo dos alimentos está exorbitante. Mas por que está exorbitante? Porque toda a produção que a gente tinha dentro do nosso país, o que a gente fez? Exportou. A gente, vírgula, né? Eu falo entre aspas, por quê? Porque a gente é apenas a mão de obra. Então, eu quero dizer que
tudo que nós tínhamos produzido dentro do nosso país foi exportado. E a população ficou que jeito? Ficou à deriva. Então, no capitalismo, quem comercializa não é quem produz, né? Então, o trabalhador, ele vai ser forçado a vender, né, a força de trabalho dele, que eu já expliquei para vocês, por uma linharia, por um salário. Gente, tem lógica. Tem como você falar assim que você vai trabalhar o mês inteirinho, tá? Você vai trabalhar o mês inteirinho, vai receber um salário que não vai dar para você ter uma perspectiva de vida, sabe? Por que você está falando isso, professora? Porque Marx foi a primeira pessoa que pronunciou essa palavra, capitalismo. Ele que deu nome a essa divisão patrão-empregado, né? Onde o patrão oprime o empregado, escraviza o empregado. Sora, mas isso não existe mais. Existe, bebê. A partir do momento que você vende a sua força de trabalho por um valor que não dá para você viver dignamente, que não dá para você ter perspectiva de melhora, né? Às vezes a gente se pega pensando e falando, eu falo isso sempre, meu marido fala, gente, a gente trabalha, luta, mas não vê melhora. E não vai ver, porque a gente vive num sistema que não nos proporciona essa melhora. Mas esse sistema vende pra gente a ilusão de que se eu trabalhar muito, eu vou chegar lá. Você vai chegar aonde, bebê? Ganhando um salário mínimo por mês? Onde que você vai conseguir? Olha só, vou falar um negócio para vocês. Essa condição patrão-empregado, ela vai gerar uma desigualdade social tão grande, que isso aí vai gerar miséria, vai gerar a exclusão social, vai gerar o que a gente chama de exploração. Não tem como eu não relacionar o capitalismo a essa exploração, né? É possível você ganhar um salário mínimo e você proporcionar para sua família uma boa moradia, uma boa saúde, uma alimentação maravilhosa, lazer, transporte, segurança. Tem como? Eu quero deixar esse questionamento para você aí, porque a sociologia, ela serve para isso, para nos fazer refletir das coisas. Então, se você não for refletir, não adianta você estudar sociologia. Reflete comigo, aliás. É possível, né, a pessoa possuir bem-estar, saúde, moradia, alimentação, lazer, transporte, segurança, com um salário mínimo por mês? Deixo esse questionamento para vocês, tá? E volto para o nosso conteúdo. No início do século XX, a exploração social ela vai evoluir. E ela vai ter várias e várias grandes empresas que vão se unir, né, para controlar os preços das matérias-primas e os preços dos produtos finais. Como assim, professora? Olha, o capitalismo, ele vai falar assim, que você é livre, que você pode ter começar um negócio, que se você quiser, você consegue, que só basta você querer, que se você trabalhar muito, você vai conseguir. Tá bom. Aí as grandes empresas, elas vão se unir, elas vão colocar uma tabela de preços nas matérias-primas, no produto final. Como é que você vai, sendo uma pequena empresa, concorrer com uma multinacional? Tem como? Você vai ter preço para poder bater de frente com eles? É por isso que a gente vira e fala assim, se eu for lá naquele mercadão grande lá, X, eu vou comprar por R$1,50. Se eu for na vendinha aqui da esquina perto de casa, eu vou comprar por R$2. Mas por que isso? Porque essa iniciativa, gente, já não é tão livre assim. Essa conversa de que você pode, ela não é tão livre assim, sabe? Então, das perninhas, né, de sustentação do capitalismo é isso. É dizer que se você quiser, você consegue. Consegue como, bebê? Como que você consegue? Como? Né? E a lógica do capitalismo, ela vem nisso, né? Ela é baseada e estudada por 3 pensadores maravilhosos, né? Que é o Max Weber, o Emile Durkheim e o Karl Marx, né? O Weber vai dizer, né, que existe uma divisão, que isso vai ser proporcionado pela hereditariedade, pelo prestígio, pelo poder,
né? Mas os três vão concordar que há uma divisão. Porém, cada um quer dizer que essa divisão ocorre de um jeito, né? O Durkheim vai dizer que essa divisão ela é natural, que ela vem dos valores, dos ritos religiosos das pessoas. E o Marx? O Marx vai falar assim que é uma luta de classes, de status sociais, né? Entre burguesia e proletariado. Onde a burguesia é a elite endinheirada. E o proletariado é quem produz o dinheiro, a riqueza da burguesia, que somos nós, os trabalhadores, né? Olha só, uma curiosidade para vocês. Primeiro professor de sociologia que existiu no planeta Terra chama-se Emile Durkheim, tá? Uma curiosidade para vocês. E o processo chamado, né, de mais-valia vai ser isso aí. A distância, o distanciamento, o abismo que existe entre o patrão, né, que vai pagar, né, esse trabalhador, e o patrão precisa desse trabalhador, porém o que o patrão ganha e o que o trabalhador ganha com esse produto que é produzido pelo trabalhador. Então, o mais-valia vai ser isso, vai ser essa diferença entre o preço final e o salário do trabalhador, né? E a alienação do trabalhador é aquilo que eu expliquei, né? É porque o trabalhador não é mais o autor, né, do seu trabalho, do seu processo, né, de trabalho. E para finalizar, eu queria falar com vocês apenas sobre a infraestrutura e a superestrutura. Elas estão conectadas, né? Não tem como analisar separadamente. Por quê? Porque a sociedade, ela não é só econômica, ela não é só cultural, ela não é só ideológica, ela não é só religiosa, ela é uma articulação simultânea de múltiplas determinações. Então, para Marx, as condições sociais que vão determinar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, né? E o que acontece? A infraestrutura, que é a base econômica, ela vai estar relacionada aos meios de produção e as relações de produção, ou seja, é ali, ó, os meios de produção vai ser as máquinas, a terra, né, a tecnologia, esses são os meios que nós temos para produzir. E essas relações de produção é quem? É a burguesia e o trabalhador, é o patrão e o empregado. Essa vai ser a infraestrutura, que vai ser a base da superestrutura, ou seja, o Estado, o direito, a ideologia, a cultura, a religião e tudo mais, a arte, isso tudo vai produzir, vai atuar dentro da infraestrutura, vai dar suporte, vai manter essas relações de poder entre patrão e empregado, tá? Ela vai dar as normas que vão atuar dentro dessa relação, beleza? Essa é mais uma aulinha de sociologia da professora Rita de Cássia para você. Beijo!